Bom, eu vou continuar falando sobre salvação. Então, durante os últimos domingos que eu tenho pregado, eu tenho abordado esse tema e estudando o livro de Jonas juntos. E hoje de manhã nós vamos dar continuidade a esse tema, amém? Bom, a salvação, recapitulando algumas coisas dos cultos anteriores, é o tema principal das Escrituras Sagradas. Salvação é algo sério, não é uma brincadeira. Ela pressupõe perigo, resgate. Não podemos, nenhum de nós, você que é um cristão, você que está nos visitando, levar a salvação com indiferença, tratar ela com indiferença. Não podemos também ser negligentes com a salvação. Na oração que Jonas fez, queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Isso, Jonas está dentro do peixe. Olha, Jonas foi chamado por Deus para pregar a mensagem de salvação em Nínive. O que Jonas faz? Foge de Deus, ele vira as costas para o chamado de Deus. Essa era a missão, é misterioso. Por que Deus chamou Jonas? Para fazer esse papel. Eu fiquei pensando, imagina os amigos de Jonas, quando sabe que ele foge de Deus, esse profeta aí não está com nada, porque ele não seguiu a missão. Mas Deus poderia ter chamado uma outra pessoa, já que Jonas não quis ir, vou chamar outro. Não, Deus insistentemente vai atrás de Jonas. E aí ele está fugindo, Deus envia uma tempestade, Jonas é jogado no mar, aí o peixe vem, ordenado por Deus, engole Jonas, e dentro do ventre do peixe Jonas faz essa oração. E aqui no versículo 9, olha o que ele ora. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Então, pensando sobre esse tema, salvação, pensando que Jonas está dentro de um peixe, e ele ora por isso, ele sabia que Deus é quem dá a salvação. E salvação, irmãos e amigos, é um grande mistério. Deus age de forma estranha. Pensando no livro de Jonas, olha que interessante. O que mais a gente lembra quando pensa nesse livro, no profeta? Seja bem sincero, o que vocês mais lembram do livro de Jonas? Oi? O peixe. Até na nova geração se ensina isso, que o peixe veio e engoliu o profeta. Mas o personagem central no livro de Jonas é Deus. Deus chama Jonas, Deus envia o vento, Deus envia o peixe, Deus faz com que o peixe vomite Jonas. Deus viu que o povo de Nínive se arrepende, e aí Deus não destrói a cidade. Deus é o personagem principal no livro de Jonas. E olha que interessante essa história. Um livro de 4 capítulos. Nós vamos hoje estudar. E eu acredito que vai ficar um ponto de interrogação para você e para mim nesse último capítulo. Porque é uma conversa de Deus com um profeta. E vamos ler Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Quem não tiver uma Bíblia, acompanha aí com seu amigo, sua amiga. Vamos ler juntos. Jonas capítulo 4, versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era mesmo que ias fazer?
Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Bom, a Bíblia fala aqui no capítulo 4, no início, que por causa disso o quê? É o que está no versículo 10 do capítulo 3. Deus viu que eles fizeram e que como abandonaram seus maus caminhos, então mudou de ideia. Deus é um Deus que muda de ideia quando vê um povo tomando a decisão de se arrepender de sua maldade, de seu pecado, de seus maus caminhos. E aí Deus não destrói, mas Jonas ficou o dia inteiro, lembra, pregando: Deus vai destruir Nínive em 40 dias. E ele estava esperando isso. No coração de Jonas, ele queria ver aquele povo destruído por Deus. Porque ele pregou sobre isso. E aí Deus muda de ideia. E aí quando Deus muda de ideia, o Jonas não de ficar agradecido a Deus por Deus não ter destruído aquele povo, ele fica aborrecido. Ele fica com raiva. Muitas vezes nós somos assim, não? Você e eu, muitas vezes, quer a destruição de nossos inimigos. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, de manhã: quem são os seus ninivitas? Quem são as pessoas que você, quando olha para elas, quando pensa nelas, você quer a destruição delas? Porque você se acha um santo, um justo. Você é diferente. Ele ficou com raiva. E ora para Deus. E olha a oração do profeta. Isso aqui me chama muito a atenção. É assombroso essa oração. No versículo 2. Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era assim mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. O que se revela aqui no coração desse profeta? Ele está orando a Deus, mas ele está falando com Deus que ele sabia que Deus tinha compaixão.
Ele sabia que Deus era paciente. Ele sabia que Deus tinha misericórdia. E por isso ele não queria ir pregar a mensagem para aquele povo. Ele queria a destruição daquele povo. Podemos afirmar que Jonas foi o profeta mais bem-sucedido no Antigo Testamento, mas foi o profeta que fracassou. Ele pregou, uma cidade inteira mudou. O rei, quando ouviu o decreto de Jonas, o rei emite uma ordem para que todo o povo jejuasse, vestisse roupa de pano de saco grosseiro e que até os bichos não pudessem comer. Imagina uma ordem dessa. Até os animais. E nenhum outro livro da Bíblia fala sobre isso, que os animais teriam que jejuar também. Esse rei levou a sério a pregação de Jonas. E o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 14, ele fala que Jonas pregou para a cidade de Nínive, o povo se arrependeu e que aquele povo, no último dia, ia se levantar para julgar os fariseus e os professores da lei, os judeus que ouviam uma mensagem de Jesus e não mudou. E Jesus falou, aqui está algo maior que Jonas. Pregação da palavra de Deus é algo sério. Ouvir a mensagem de Deus é algo sério. Eu não sei como você está levando sua salvação hoje. Mas Deus, como é um Deus paciente, Ele tem muita paciência. Olha o que Deus faz com Jonas. Mas antes, aqui no versículo 3, olha o que ele ora. Agora, Senhor, acaba com minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Como Jonas está se sentindo aqui? Talvez alguns de nós estejam aqui hoje pensando assim, a minha vida é um fracasso. Eu já preguei o evangelho para um monte de gente. Eu já estou nessa igreja há muitos anos. Todo domingo é a mesma coisa, ouvir pregação atrás de pregação. Eu já não aguento mais ter que ficar ouvindo as pessoas falando essas coisas para mim. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo uma pregação. Agora, como você vai receber ela? Como que você vai reagir diante da pregação? Jonas estava se sentindo fraco espiritualmente. Ele parece que está perto de Deus, mas o coração dele está distante de Deus. Ele está se sentindo derrotado. A oração de Jonas é semelhante à oração de Elias, quando ele prega a mensagem de Deus para rei Acabe e Jezabel ameaça de matá-lo. Ele foge, entra numa caverna e fala a mesma coisa, Deus, acaba com minha vida, porque eu sou um fracassado. Eu sou o único profeta que existe aqui em Israel. Os outros abandonaram, Senhor. A síndrome de Messias. Sou o único Salvador. Sou o único justo. Sou o único que faz a tua vontade. E é como Jonas está se sentindo. Fracassado, derrotado. Quantas pessoas têm cometido suicídio hoje no nosso país? E no mundo? Quantas pessoas que não têm mais vontade de viver, que estão sofrendo com a depressão, que estão sofrendo a síndrome de pânico? Olha, eu respeito, são doenças que estão surgindo, são coisas novas. E a gente nem sabe como lidar com elas, às vezes. Mas a gente vê um número cada vez crescente de pessoas que querem tirar a sua própria vida, que não querem mais viver, que não acreditam mais em nada,
que perderam totalmente a esperança. Mas no versículo 4, a resposta de Deus para o profeta. Olha que Deus maravilhoso. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Cara, que pergunta. Que pergunta. O que aconteceu para o cara ficar tão aborrecido com tanta raiva? Pessoas foram convertidas. Irmãos, às vezes a gente pode ter inveja de um outro irmão que batizou alguém. E a gente não de ficar alegre porque o outro conseguiu ser usado por Deus para salvar alguém, a gente fica com o coração. Será que é discípulo mesmo? Será? Fica com o coração ruim. Quem tem razão? Jonas ou Deus? Quem é o conhecedor de todas as coisas? Quem é o criador de todas as coisas? Quem conhece o coração de todo mundo? É Deus. E se ele viu o povo se arrependendo, misericórdia, Jonas deveria ter feito um banquete para os novos cristãos. Em vez disso, ele foge. Ele fica com raiva. Mas é assim, quando a gente está em pecado, ao versículo 5, o que acontece? O profeta no divã. Você sabe o que é o divã? Divã é uma cama, um sofá tipo cama, que os psicanalistas e os psicólogos usam para atender seus pacientes. Quando a pessoa está com algum problema, vai, marca uma consulta no psicanalista ou no psicólogo e vai lá falar dos seus sentimentos, seu coração. E aí o profeta vai para o divã, mas o divã de Jonas é diferente. Vamos ver lá. No capítulo 4, versículo 5, aí Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce, sentou-se, depois construiu um abrigo, sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele não estava convencido ainda que Deus tinha perdoado aquele povo. Ele queria ver fogo descendo do céu, sei lá, um meteoro caindo na Nínive, destruindo todo mundo, e glória a Deus. Mas sabe o que eu estava pensando sobre essa atitude de Jonas? E isso é um perigo para nós pregadores. Que a gente prega algo e a gente quer que as pessoas mudem de acordo com aquilo que a gente prega, não com o que Deus quer que as pessoas façam. Então ele estava com raiva porque a pregação dele não surtiu o efeito que ele desejaria. E aí ele fica esperando ainda. Deus vai destruir ou não? Deus já tinha falado com ele. Você está com raiva, cara. Você está aborrecido. Irmãos, o que deixa você hoje aborrecido? O que te deixa com raiva? O que deixa você crítico? Crítica. Eu fiquei pensando na minha própria vida. Às vezes são coisas tão pequenas que fazem a gente perder o coração, se apequenar e ficar com raiva. Mas Deus está vendo Jonas no egoísmo dele lá, lutando com seu coração. Faça ou não faça uma festa? Não, não faça. Vai vir destruição. Versículo 6, olha aí. Eu quero que você entenda profundamente o que isso significa. O que Deus é capaz de fazer para salvar a vida de um homem. No versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Aleluia!
aleluia, que bom, que lugar maravilhoso. Deus me deu essa igreja maravilhosa. Todo mundo me ama. Lugar confortável, lugar legal para se viver. Uau! É isso que eu estava procurando. Um lugar confortável, um lugar admirável, um lugar onde tem sombra, eu sinto paz. Mas dentro do coração está lá o egoísmo plantado. Não houve o arrependimento. E Deus vê quando não há. E Deus tem que tomar uma decisão. E é assim na nossa vida, quando vem a frustração, quando vem o fracasso, a gente orou tanto por algo e algo não aconteceu. Eu não cansei de orar por isso. Eu estou orando há 20 anos pelo meu marido, ele não muda. Cansei. Estou orando pelos meus filhos, eu também cansei. Isso aí é causa perdida. Eu estou orando por um trabalho novo, cansei de orar. Eu vou cuidar mais da minha vida, eu vou viajar mais, eu vou curtir mais minha vida, eu vou viajar, eu vou sair para os lugares, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou me aventurar, eu vou, praticar esportes, eu vou fazer teatro, eu vou fazer academia, eu vou fazer faculdade, eu vou entrar numa aula de dança para aprender a dançar, e aí a gente vai preenchendo a vida com várias coisas, porque a gente está cansado de esse negócio de missão de Deus, de ter que estudar a Bíblia, de ter que pregar o Evangelho, de ter que ser humilde, de ter que orar todo dia, ter que ler a Bíblia todo dia, ter que amar o próximo todo dia, ter que amar a sua família. E a gente quer conforto. E Deus dá a corda, vai lá. Vai, meu filho, é o conforto. Toma aí a sombra, toma aí a planta. Eu te dou a planta. Para ver o coração do profeta. Como vai reagir? Se ele enxerga em tudo isso a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas o profeta está irredutível. Ele é o profeta relutante, que tem dificuldade de obedecer a Deus. Aí no versículo 7, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. O mesmo Deus que fez a planta crescer, deu a sombra ao profeta. Agora, você parou para pensar, como é que é isso? Isso é uma história estranha demais. Um bicho, um verme. Para que ataque essa planta e ela seque. Você já parou para pensar nisso? Trazendo para nossas vidas essa história. Como Deus, isso aqui não é castigo não, tá? Isso aqui é a graça de Deus. Amando o profeta. Deus é soberano em cada coisinha que acontece. Por mais insignificante que pareça. Irmão, se você está sem emprego, fique grato. Se o seu namoro não está dando certo, não deu certo, fique grato. Se seu casamento não está como você gostaria, fique grato e procure mudar, procure crescer, procure ajuda. Mas não fuja da missão de Deus.
Não fuja de Deus. Não vai resolver o problema. Olha o que Deus precisa fazer para amar esse homem. Ele traz um verme à existência. Cria um verme. Jonas estava tão confortável lá dentro daquela sombra. Puxa, que lugar legal. De repente, o bicho vai pegar. E aí, a sombra sumiu. E o que acontece com ele? Ele fica irado novamente. Aqui nós vemos Deus expondo seu amor, mas também sua ira na vida de Jonas. No versículo 9, no finalzinho do versículo 8, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Novamente ele ora a mesma coisa. A gente não sabe quanto tempo levou para ele fazer aquela oração primeira, e depois ele fala novamente as mesmas coisas. Ele estava com o coração endurecido. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, ele estava cego. Ele não estava enxergando a planta que Deus fez crescer, ele não estava enxergando o verme que Deus mandou, ele não estava enxergando o vento quente, o sol. Tudo isso é coisa da natureza. É Deus amando esse cara. No versículo 9, Deus pergunta novamente: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva que até quero morrer. Olha, esse cara ficou com raiva porque Deus fez a planta secar, que era o lugar confortável dele, a zona de conforto dele. E ele está sendo sincero: eu prefiro morrer do que ficar nessa situação que eu estou. Sabe o que se revela aqui? É o coração do profeta. Deus faz de tudo para revelar nossos corações. Ele usa situações, ele usa pessoas, ele usa coisas que a gente nem sabe. O mundo espiritual a gente não consegue entender. Mas é tudo a graça de Deus na vida desse homem. Jonas fica furioso porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. Mas também ele fica furioso porque Deus fez a planta que estava dando conforto para ele secar. Olha a fúria desse homem, duas coisas. E conosco às vezes também é assim, não? Se perdemos algo, culpamos primeiro quem? Deus. Eu não sei o que está incomodando você, o que está afligindo você, o que está te deixando aborrecido, com raiva ultimamente. Mas eu quero encorajar você a não ser como Jonas. Porque no versículo 10, aí vem agora Deus fazendo pergunta para Jonas. Ele está lá no divã dele, fazendo análise com Deus, não entendendo, não aceitando. Aí Deus vai ter que fazer pergunta, e Deus assim faz pergunta para a gente. Deus usa os irmãos para fazer pergunta para a gente. Por que você falou aquilo, irmão? Eu não pensei para falar. Como que você não pensou? O que você estava sentindo? O que você estava pensando?
Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite, na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer. Mas mesmo assim tem pena dela. Olha aí. E às vezes a gente quer, né? É Deus que faz tudo na nossa vida. Você está aqui hoje por quê? Porque você decidiu estar aqui? Não. A graça de Deus te trouxe você aqui. Eu estou aqui por isso também. Eu respiro porque a graça de Deus me dá o ar para eu respirar. Eu tenho meus olhos funcionando, meu nariz funciona, meus ouvidos funcionam, tudo em meu corpo funciona bem. Por quê? Porque Deus faz funcionar. Aliás, eu não tenho razão nenhuma de ficar questionando Deus, reclamando de Deus, achando que Deus não administra bem minha vida. Porque Ele não faz as coisas como eu quero que seja. Porque Deus mesmo fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus planos são maiores do que os seus planos. E eu vou agir, eu vou ter sempre a iniciativa de te amar, de ir atrás de você, de te cercar de amor, de graça. Jonas queria a destruição da Síria, mas não queria que seu conforto fosse destruído. Jonas ficou zangado porque Deus poupou a cidade inteira. Na verdade, o que estava no coração dele era isso. Esse é o ponto central. E eu queria terminar. Deus nós afirmar para Jonas no versículo 11. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Quem é que está com a razão depois dessa conversa aqui? É um papo entre Deus e Jonas. É Deus. Ele que fez tudo. Você percebeu no livro? Deus fazendo tudo. Mas fica um ponto de interrogação aqui para nós. Porque o livro não terminou. Nós que devemos concluir o livro. E cada um de nós aqui é Jonas na história. E Deus é Deus. Bom, eu fiquei pensando em algumas coisas. Por que essa conversa está no livro? Não tinha ninguém lá, só era Jonas e Deus. Quem relatou essa conversa? O próprio Jonas. É ele que toma a iniciativa de escrever isso aqui que a gente leu. Por quê? Porque Jonas se convence de que Deus está com a razão. O propósito desse livro existir é para nos ensinar a cada um de nós o que Jonas orou. A salvação vem de Deus. E Ele que salva quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ninguém pode questionar Ele. Ele tem razão em tudo o que Ele faz. Ele é perfeito. Ele não muda como nós mudamos. E eu queria perguntar para vocês agora. Você acredita que Deus quer usar a sua vida para salvar muitas pessoas? Uma cidade inteira, um país inteiro, um bairro inteiro. Você acredita realmente nisso? Um só homem.
Irmãos, eu fiquei pensando sobre minha própria vida. Eu sei que essa é uma área que eu preciso me arrepender. Tem mais sede de salvar. Essa igreja no início, a gente acreditava que era a única igreja que existia pessoas salvas no mundo. E porque do que a gente acreditava, a gente fazia coisas incríveis. Então eu queria chamar cada um de nós, você que é um discípulo de Jesus Cristo, você que quer ser um discípulo de Jesus Cristo. Você realmente acredita que a obra de Cristo é necessária para a salvação? Alguém vai experimentar o tormento do inferno se não ouvir sobre Cristo. Por isso que a mensagem tem que ser anunciada. Por isso que o mensageiro e a mensageira têm que pregar a mensagem. Vamos nos colocar de pé, porque Jonas estava sentado. Vamos ser uma igreja que vai pregar a salvação em todos os lugares dessa cidade, em todos os bairros, em todos os estados deste país e até em todas as nações, que foi para isso que você e eu fomos chamados. Aí está disposto a ir a qualquer nação. Por que, Edson? Porque a salvação vem de Deus. Vamos orar e agradecer. Pai, muito obrigado, porque a salvação vem do Senhor. É algo sério. Ela pressupõe perigo, resgate. Jesus mesmo afirmou que ele veio salvar os perdidos. Ele veio dar sua vida em resgate de muitos. Eu sou um desses muitos que foi resgatado. E todo esse povo que está aqui também foi resgatado por causa do que Jesus fez. Mas ele também nos deu uma missão. A missão de ir pregar o Evangelho. A missão de ser sal e luz nesse mundo. Ajuda cada um de nós a não ficar aborrecido, com raiva, porque às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Muda nosso coração, muda nossa compreensão em relação ao Senhor, a tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é perfeito, mesmo que seja estranho para nós, a forma de agir do Senhor. Nós amamos ao Senhor, queremos afirmar que nós te amamos, ó Deus, e queremos ser até o fim de nossas vidas apaixonados pelo Senhor e por Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.